Eu nem sei como começar esse vídeo. A franquia Rua do Medo começou porque uma fã de terror queria que uma nova geração sentisse o que ela sentia quando era mais nova a ler os livros da série Fear Street. E ela quis fazer tudo isso homenageando todo o gênero do terror. Rua do Medo partes 1, 2 e 3 são cheios de referências aos clássicos do terror, com easter eggs super legais, detalhes escondidos pra gente perceber na segunda e terceira vez que assiste. E a referência não é só em tela, como uma máscara parecida, mas também no clima, na temática, no tom da história. A franquia Rua do Medo foi feita por alguém que não só entende muito de terror, mas também ama o gênero. Pensando nisso, Rua do Medo, Rainha do Baile parece até ofensivo. É um filme de terror slasher que esconde as suas mortes. Algumas são fora de tela, mas todas são corridas e vêm do nada. Tem aquelas que duram poucos segundos na tela antes da câmera correr e mostrar uma outra coisa, quase como se estivesse se desculpando pelo que a gente acabou de ver. Por favor, não me entendam mal. Se você tá assistindo e gostou do filme, tá tudo bem. Eu queria ter gostado também. A sua opinião é válida e só porque eu odiei, você não precisa odiar também. Mas eu sei que muita gente esperava uma review desse filme de mim. Aqui na Ala Secreta a gente tem feito a maior cobertura de Rua do Medo desde que esses filmes saíram lá em 2021. Foi aqui que a gente descobriu que o Grifter não é o Isaac Milton. Aqui a gente destrinchou tudo sobre a Ruby Lane, o Leiteiro e o Tommy. Aqui a gente criou os nossos próprios assassinos de Shadyside e teorizou como seria o futuro dessa franquia. Aliás, a gente acertou em uma das nossas teorias, mas isso eu vou falar no próximo vídeo. E é por essa expectativa que eu tô aqui agora, pra fazer uma review, que é alguma coisa que eu não faço muito aqui no canal, e pra fazer algo que eu não gosto, que é falar mal de alguma coisa. Eu prefiro sempre trazer as coisas que eu amo aqui, só que dessa vez não vai dar. Porque esse filme já começa errado. Logo na primeira cena a gente tem a Lori fazendo uma narração contando tudo sobre Shadyside, a sua escola e o baile de formatura. Aberturas com uma narração do personagem são uma forma rápida de garantir que a audiência vai ter toda a informação necessária para continuar acompanhando aquela história. Só que justamente por ser uma forma rápida, é muito fácil de se tornar algo preguiçoso se for mal usado. A Lori narra tudo o que tá acontecendo por motivo nenhum. Ela não tá conversando com alguém, ela não tá escrevendo isso, e ela não é a narradora o filme todo. Claramente eles fizeram isso porque eles não sabiam outra forma de passar todo esse amontoado de informação pra gente. E isso vai acontecer o filme inteiro. Eu não vou culpar os roteiristas logo de cara por isso, porque talvez os produtores tenham ferrado muito a mão deles e obrigado eles a fazer dessa forma. Só que assim, no resultado final, esse filme tem um roteiro fraquíssimo. Nessa narração da Lori, ela fala sobre as tragédias de Shadyside. Daí eles metem uma colagem de 6 segundos que mostram a Ziggy sendo esfaqueada e mais imagens de alguns dos assassinos da maldição dos Good, o Isaac Milton, Ruby Lane, Leiteiro e Billy Barker. Mas assim, são exatamente as mesmas imagens que a gente vê nos filmes da trilogia, não tem nada de novo ali. Claramente foi uma forma que eles encontraram de rapidamente conectar esse filme com os outros para as pessoas que não estavam sabendo desse lançamento, que são muitas aliás, porque o marketing foi péssimo, e clicaram nesse filme achando que seria uma sequência. Vocês vão me ouvir nesse vídeo falar muito, foi uma forma rápida que eles encontraram pra alguma coisa, porque isso resume bem a preguiça que foi fazer esse filme. A morte de abertura num filme slasher é sempre um evento. Desde Sexta-feira 13, lá em 1980, quando eles fazem acreditar que aquela era a protagonista do filme, só pra ela ser a primeira a morrer antes mesmo de chegar no acampamento, os fãs perceberam que nem tudo era o que parecia ser, e os cineastas perceberam que ali tinha uma forma de poder mexer com seu público, e o surpreender logo no começo. Mas depois de Pânico, onde eles pegaram essa ideia da falsa protagonista e elevaram ela ao extremo, com a atriz mais famosa do elenco morrendo depois de uma cena incrível de perseguição e tortura psicológica, isso deixou de ser uma possibilidade, um elemento que os cineastas poderiam usar, e se tornou uma regra, algo que todo fã slasher espera ao clicar em um novo filme. Seja o que for, a morte de abertura vai ser impactante. E Rua do Medo não deixou a desejar. Em 2021, tinha uma outra produção da Netflix fazendo um sucesso estrondoso no mundo inteiro. A terceira temporada de Stranger Things tinha sido lançada apenas alguns anos antes, trazendo Robin, personagem que rapidamente se tornou uma das favoritas do público e lançou Maya Hawke aos holofotes, fazendo dela uma queridinha de todo mundo. Quando anunciaram que ela estaria em Rua do Medo junto com Sadie Sink, que é a outra estrela de Stranger Things, ninguém questionou. As duas com certeza seriam as protagonistas desses novos filmes, até porque elas eram as maiores estrelas da Netflix naquela época, junto com a Millie Bobby Brown. Então, o Rua do Medo parte 1 começa,
E a personagem da Maya é cativante. Uma nerd de terror com uma personalidade que te faz querer ser amiga dela. Em poucos minutos, a gente já quer acompanhar ela o filme todo. E é aí que vem a surpresa. Ela é a morte de abertura. Só que não é só a surpresa, é como ela é feita. O suspense quando seu amigo desaparece, o silêncio do shopping fechado, o terror da perseguição de uma figura mascarada e então o horror quando ela vê o rosto do amigo enquanto ele a esfaqueia até a morte. É icônico e um começo perfeito pra trilogia. Então vem Rainha do Baile. Alguém aqui ficou surpreso que a Christie foi a primeira a morrer? Pra começar, que essa ideia de matar a atriz mais famosa do elenco já tá manjadíssima. E essa atriz tá super em alta agora, na verdade, desde que ela estrelou Barbie. Nos teasers e nos trailers, uma coisa sempre ficou muito clara. A Christie nunca aparecia no baile de formatura, nem usando a roupa pra um baile. Então ficou claro que ela não ia chegar até lá. Fora que o trailer literalmente entrega a morte dela. Então a gente não teve nenhuma surpresa. Mas será que a morte dela foi bem feita? Não. Ela anda sozinha de noite, ouve um barulho e fica parada perguntando: tem alguém aí? O assassino chega, machadada no ombro, ela vira, cai, nem grita. Tipo, tem uma ferida aberta no ombro dela e ela não tá nem aí. Ok, né? Então ela implora pra não morrer e pronto, o cara dá uma machadada na cabeça dela e acabou. Não teve suspense nenhum, não teve perseguição. O cara só chegou e matou. E foi aqui que eu comecei a sentir cheiro de problema. O filme segue e eu fiquei surpresa que ele já vai direto pro baile. O filme todo é o baile praticamente. Lá, a próxima a morrer é Linda. Ela e o namorado estão numa sala de aula quando as luzes se apagam e ela se afasta. Nessa hora eu já fiquei, meu Deus, eles não vão matar ela fora de câmera, né? Na segunda morte já? E adivinha o que aconteceu? A Linda aparece de novo, segurando as suas tripas nas mãos. E deixa eu explicar. Existe uma coisa chamada suspensão da descrença, que é um botãozinho no seu cérebro que você liga toda vez que assiste um filme, uma série ou lê um livro. Por exemplo, quando você assiste Sexta-feira 13, parte 32, não vai se incomodar ao ver o Jason levar um tiro na cabeça e continuar andando, por isso não ser realista. Não, você continua assistindo numa boa, porque entende que naquele universo isso é possível. Então você suspende a sua descrença de que aquilo não é real. Mas também existe um outro fenômeno que se chama não dou a mínima se isso não tem sentido, que é quando os realizadores fazem em tela algo absurdo só porque fica bom na imagem e dane-se se isso não tem lógica. Um personagem ser estripado e ter que segurar suas próprias tripas é completamente normal, já aconteceu em outros filmes de terror antes. Só que aqui, a Linda literalmente segura todos os seus órgãos internos na sua mão pra fora do seu corpo e continua andando. Assistindo essa cena, eu já tava parecendo um pai pensando, meu Deus, que mentirada. Mas então ela chegou mais perto e eu vi que tudo aquilo era CGI. CGI! Tudo que ela tava fazendo era segurar umas tripas ensanguentadas na mão. E você não consegue fazer isso com efeito prático. É literalmente colocar umas linguiças cheias de suco de groselha na mão da atriz. Se antes eu tinha sentido cheiros de problema, aqui todas as luzes de alerta da minha cabeça se acenderam. Porque se eles fizeram essa cena besta com 100% de CGI, eu sabia que o que tava vindo pela frente ia ser difícil de engolir. Logo depois de matar a Linda, o assassino mata o namorado dela. Corta a mão dele com uma lâmina de cortar papel, daí luta um pouco, então corta a outra mão dele do mesmo jeito. Era pra isso ser agoniante, ser perturbador, era pra eu me contorcer assistindo essa cena e querer desviar o meu olhar, mas nada disso acontece, porque não tem impacto nenhum, já que a cena é corrida pra caramba. Então o garoto cai no chão e vai se arrastando. Pergunta, se alguém cortou suas duas mãos e tá aquele cotoco jorrando sangue pra caramba, o que você tá sentindo? Dor, né? Tipo, muita. Mas também tem um assassino ainda vindo atrás de você. Então você também tá com medo e precisa fugir. Se você estivesse caído no chão e precisasse se arrastar sem as suas mãos, como você faria? Acho que qualquer pessoa normal iria fazer dessa forma até conseguir se levantar. Bom, mas esse cara, o nosso Bob, ele pensou que seria uma ótima ideia e que faria muito sentido. A mão dele tá cortada dessa forma aqui, só tem isso daqui, certo? Apoiar essa parte cortada no chão pra se levantar. Oi? Depois ele ainda tenta abrir uma maçaneta numa cena que eu não tenho certeza se era pra ser cômica ou não. De qualquer forma, não é nada engraçada. E daí ele morre. Eu nem lembro como, não é relevante, vamos falar sobre isso. A questão é que aqui eu percebi uma outra coisa absurda. Parece que os atores não sabiam que os seus personagens estavam sendo desmembrados. A maioria nem grita, e quando grita, são uns gritinhos assim que parece que eles estão com vergonha. Esse garoto teve as suas duas mãos decepadas, mas eu poderia jurar que ele só sofreu um arranhãozinho pela reação do
cara. A Linda teve a sua barriga toda aberta, até os seus órgãos saírem, não deu nenhum pio. Na verdade, ela até largou as tripas que ela tava segurando nas próprias mãos pra esticar a mão pro namorado. A Christy levou uma machadada no ombro e não gritou, não chorou, não deu um grunhido de dor. Parece que os atores não sabiam o que estava acontecendo com seus personagens, e como tudo que aconteceu foi CGI, talvez eles realmente não soubessem. Isso é uma direção péssima. Mas agora, a Lori é uma bandeira vermelha como protagonista. Existem dois tipos de história, as que são guiadas pelos personagens e as que são guiadas pela trama. Nesse primeiro tipo, é o protagonista quem leva a história com ele, é mais focada no desenvolvimento pessoal, tipo Pânico. O que importa são os personagens e como eles reagem ao que acontece. No outro tipo, o personagem vive uma vida normal até alguma coisa acontecer e forçar ele a agir. Nesse caso, o que realmente importa são os acontecimentos. O personagem é só a nossa forma de andar por isso e viver isso. Tipo o Psicose. Os dois tipos são bons e podem dar filmes maravilhosos, só que Rainha do Baile levou um desses muito ao pé da letra. A Lori é uma passivona que não faz nada. A Tiffany chega na cara dela e começa a humilhar ela, ela fica quietinha com uma carinha triste ouvindo tudinho e ainda pergunta, terminou pra receber permissão pra sair depois de ser esculhambada. E isso não acontece só uma, nem duas, nem só 3 vezes não. A Lori diz que quer ser a Rainha do Baile, mas ela não mexeu um dedo pra fazer isso acontecer. Ela não conversou com as pessoas, não pediu votos, não tentou se enturmar. Ela só venceu o concurso porque a Tiffany fez besteira na festa e as pessoas não quiseram mais votar nela. E no final sobrou só as duas competindo. Então até quando ela vence como Rainha do Baile, não é por uma coisa que a Lori fez. Acompanhar um personagem que é uma planta é insuportável. Honestamente, eu não vou muito com a cara da Dina em Rua do Medo parte 1, porque ela foi muito babaca com a Sam. Mas pelo menos ela levanta e faz as coisas. Ela pregou a peça em Sunnyvale, dava ideia de como eles podiam fugir dos assassinos que estavam atrás deles. Aliás, o assassino nem tava atrás dela, tava atrás da Sam, mas ela ia junto pra não deixar a Sam sozinha. Ela literalmente afogou a Sam e trouxe ela de volta pra acabar com a maldição. Ela não ficava parada que nem uma porta, triste, esperando tudo acontecer. Agora vamos voltar pras mortes. Tem a Mina de Rosa e o namorado da Mina de Rosa. Francamente, eu nem vou pesquisar no Google o nome deles porque não vale a pena. Tem zero personalidade, fora o fato do namorado ser um chato. Eles dois estão no porão, porque com certeza é um lugar ótimo para um clima de romance. Então, do mais absoluto, nada. O assassino mete uma serra na cara do garoto e pronto. Aliás, outro CGI safado, viu? O rosto dele tá sendo cortado por uma serra. Cadê os litros de sangue jorrando para todos os lados, hein? Tá. Daí chega a vez de matar a Mina de Rosa. Quando eu assisti, a cena foi idiota, mas lembrando agora até que fica um pouco engraçada. Ela vai indo pra trás, com o assassino indo atrás dela com uma serra que tá ligada na tomada, o que quer dizer que ele não pode ir muito longe, o que por si só já é bem estúpido. Mas ele nem precisa usar aquilo, porque ele só dá um sustinho nela e ela cai em cima de um painel de energia e morre eletrocutada, no que deve ter sido a cena mais patética e triste desse filme. É só a atriz agarrando uns fiozinhos e tremendo toda, com um CGI ridículo de uns raiozinhos passando por cima dela. Nossa, Netflix, o que foi que aconteceu? Você gastou todo o seu dinheiro fazendo uns filmes de ação superfaturados e horríveis e não sobrou grana pra investir numa sequência pra um dos seus maiores lançamentos? Infelizmente, o filme não acabou aqui. A gente então tem uma cena maravilhosa da Tiffany tentando humilhar a Lori, contando pra Lori a história dos pais da Lori. Diz comigo, foi uma forma rápida que eles encontraram de contar pra gente qual era a polêmica do pai dela. Uma pena que a cena não foi rápida o suficiente pra eu não morrer de sentir vergonha alheia ao ver esse diálogo extremamente expositivo e ridículo. Daí vinha a única cena de perseguição do filme, a morte da Melissa, que também entregaram no trailer. O problema do seu filme todo só ter algumas cenas legais é que você tem que colocar elas no seu trailer pra chamar atenção. Só que aí, se você assistiu o trailer, você já viu o filme inteiro, ou pelo menos o que vale a pena ver. Enfim, nessa cena da Melissa, uma coisa interessante é que o assassino aparece meio diferente. Uns dias atrás, o Mikael, inscrito aqui do canal, em um dos teasers que foi lançado, percebeu que embaixo da roupa do assassino aparecia algo estranho. Ele criou a teoria de que o assassino fosse uma mulher, então esses seriam os peitos dela. Mas repara melhor, na real tem algo bem no meio, então tem que ter algo escondido lá, né? Pois bem, no filme a cena tá exatamente assim, só que não tem nada lá. Literalmente nada é revelado. E vocês estão vendo isso se mexer em nome de Wes Craven. O que é isso? A gente nunca vai saber, mas ficou ridículo em cena. Eu vou aproveitar esse momento pra falar rapidão sobre o visual do assassino.
O visual de um assassino de filme slasher também é algo que tem muita expectativa, porque pode se tornar muito icônico, como a máscara do Michael Myers ou do Ghostface. No próprio Rua do Medo, eles tiveram muito cuidado com isso, e o assassino que tem mais destaque em todos os filmes de Rua do Medo, que é o Tommy, ele tem um visual muito inspirado no Jason Voorhees em Sexta-feira 13, parte 2, mas ainda assim é muito único e consegue se destacar. Mas aqui em Rua do Medo, parte 4, gente, que coisa horrorosa. Aquela máscara é muito feia e não tem uma justificativa, uma explicação do porquê eles escolheram aquela roupa, se tem algum significado, se tem algum simbolismo, alguma coisa. Não. Simplesmente decidiram usar capa de chuva vermelho brilhantíssimo, com uma máscara feia do caramba, e é isso. Eu sei que tem gente que curtiu o visual do assassino, mas desde que eu vi no primeiro trailer, eu já não curti esse visual. Eu achei que talvez eles fossem dar uma explicação e fosse fazer eu gostar mais, mas como não tem nenhuma explicação, eu só achei muito feio. É muito, muito pessoal essa parte minha, cada um vai achar o que achar, mas pra mim isso me afastou um pouco do filme, ainda mais. Aliás, a morte da Melissa também foi uma porcaria porque foi feita com CGI. E deve ter sido uma tristeza pra atriz, porque depois de gravar, eu não sei a ordem exatamente que ela fez, mas ela foi lá e gravou o filme de Until Dawn, que foi todo feito com efeitos práticos maravilhosos, incluindo uma cena em que todos os personagens literalmente explodem, tipo, tinha um banheiro todo cheio de sangue pra essa cena. E aí depois ela foi lá gravar a Rua do Medo Rainha do Baile, em que ela tinha que fingir que tinha uma faca ali, porque eles nem conseguiam fazer uma facadinha falsa. Então a Megan começa a perceber que as pessoas estão desaparecendo, e pra gente saber que ela sabe, ela fala sozinha em voz alta: onde estão as rainhas do baile? Porque vai que a gente não percebeu, né? Só que quer saber? Essa cena, a exposição, tá pouco ainda, eu quero mais. Então que tal uma cena da Megan andando de um lado pro outro e, de novo, falando sozinha em voz alta: eu não tô louca, eu não tô louca, eu ouvi um grito. Então a gente tem um flashback da cena onde ela ouve um grito. Aí ela diz: as luzes estavam piscando, e aí tem um flashback da cena das luzes piscando. Porque, assim, a Megan não tá louca. É a gente, a audiência, nós que somos burros e precisamos que não só eles mostrem de novo o que a gente acabou de ver, mas que a Megan diga em voz alta, descreva o que a gente tá vendo, para que os nossos pequenos cérebros primitivos consigam entender a complexidade que é essa história. Nessa parte, assim, meu cérebro tava derretendo de ódio já, dá pra perceber, né? E quando eu fico com raiva, eu fico sarcástica, desculpa isso aí. Só que eu vou dar os créditos onde os créditos são merecidos. Esse filme faz uma coisa muito legal que, pessoalmente, eu não me lembro de ter visto em outro lugar antes. Aqui tem mais de um assassino, e isso é muito comum, ainda mais depois de Pânico, que eles estabeleceram 2 killers lá. Só que, assim, ao invés de fazer todo mundo acreditar que só tem um assassino, eles mostram pra gente, já na morte da Melissa, que são 2. E aí, quando o pai da Tiffany é preso e todo mundo ali acha que acabou, o pesadelo acabou, a gente da audiência sabe que, na verdade, tem mais alguém por ali. Eu achei essa subversão muito legal, e se o resto todo do filme não fosse uma porcaria, eu ia gostar bastante. Enfim, a Lori fura o olho do pai da Tiffany com a tiara de plástico mais resistente de todas, e o olho dele, que está furado, eu vou te lembrar, nem sangra. O filme é pra maiores de 18 anos, e mesmo assim, eles ficaram com medo de usar sangue. Ah, lembrei. É porque tudo é de CGI, e um rio de sangue feito de CGI sempre fica ridículo. É uma pena que ninguém nunca tenha inventado uma tecnologia super revolucionária chamada sangue falso. A vice-diretora chega então, vê 2 corpos ali no chão e só pergunta toda calma: que bagunça é essa? E não é atuação ruim, porque a gente já viu essa maravilhosa em Invocação do Mal, e a gente sabe que ela pode entregar muito pra caramba, mas ela age como se ela não soubesse que ali no chão tem 2 pessoas mortas. É como se o diretor não tivesse contado pra ela que antes de dizer essa fala, ela ia ter visto 2 corpos de alunos que ela acompanhou por anos na escola dela, totalmente decepados, sem cabeça e sem perna, bem ali. Esse filme tem um elenco maravilhoso, mas todos eles estão parecendo novatos aqui. É triste como a direção de elenco horrível pode fazer. Agora, uma coisa que eles falaram que me fez dar uma risada de incredulidade, de sarcasmo, de ódio também, foi depois que a polícia chega e eles encontram ali os corpos, e aí os policiais conversando falam: isso foi pior do que 78, se referindo ao massacre do acampamento Nightwing. Vamos fazer as contas. Nesse filme, até aquele momento, tinham morrido Christy, Linda, o namorado, a Mina de Rosa, o namorado, Melissa, os 2 fãs da Tiffany. O diretor teve seu braço cortado, mas ele ainda estava vivo, então 8 pessoas morreram. Você acha que isso é pior do que o que aconteceu lá no acampamento Nightwing? Vamos fazer as contas daquele outro filme, e eu vou ter que ler porque é muita coisa, beleza? O Arnie levou 3 machadadas na cabeça, o pequeno Jeremy levou mais
4. Joanne foi acertada na cabeça e no peito. Shin, Jesse, Rory e Stacy, todas crianças, foram mortas brutalmente. Gary foi decapitado. Alice acertada no peito. Mais 2 crianças morreram e Cindy virou uma peneira com 30 machadadas no peito. A Zig virou uma peneira também, mas ela sobreviveu. 8 pessoas encontradas mortas em um armário. Pareceu pior do que 12 pessoas brutalmente assassinadas ao redor de um acampamento infantil, com 7 dessas vítimas sendo literalmente crianças. Essa frase pode sim ter sido só uma referência, mas pra mim foi uma ofensa. A não ser que eles estejam falando no sentido de que esse filme é muito pior do que Rua do Medo Parte 2. Aí nesse caso eu concordo muito e a metalinguagem tá boa. Eu vou dizer mais uma coisa boa desse filme. A gente teorizava já que seriam 2 assassinos. Inclusive a Elo, inscrita do canal, me mandou uma DM esses dias falando sobre isso e ela acertou direitinho quem seriam os assassinos. Ela me mandou uma DM esses dias e ela conseguiu descobrir quem eram os pais da Tiffany de acordo com o sobrenome deles, dado acho que no IMDb ou no Google, alguma coisa, e ela acertou a motivação e tudo certinho. Então você arrasou, Elo. Então não foi nada surpreendente quando eles dois se revelaram, só que eu não esperava que a Tiffany fosse ser a terceira assassina. Se é que dá pra chamar ela assim, porque eu acho que ela não matou ninguém, além de esfaquear a Lori com o seu espetinho. Mas de qualquer forma, isso foi uma surpresa bem legal. E agora voltando a falar mal. A Nancy, que faz a mãe da Tiffany, é uma outra super atriz maravilhosa e que ficou péssima nesse final aqui, porque o roteiro é simplesmente tenebroso e obrigou ela a fazer um discurso super expositivo. Ah, fui eu quem matei o seu pai porque eu gostava dele, blá blá blá. O livro, Rua do Medo, Rainha do Baile, não tem nada a ver com o filme Rua do Medo, Rainha do Baile. Mesmo assim, eles pegaram essa ideia de um discurso final do vilão super insuportável do livro. Mas eu falei sobre esse livro estúpido e horrível em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. A Lori sai da casa depois de matar as 2 últimas vilãs e dizendo: eu sou Lori Granger. E nesse ponto, gente, não tinha nem vergonha ali a mais no meu coração pra eu sentir. E agora, e a cena pós-crédito, hein? Essa eu amei, essa me fez feliz. Eu queria ter amado esse filme. Rua do Medo significa muito pra mim. Quando eu comecei a falar sobre esses filmes, eu tinha uns 200 inscritos aqui no canal. E foi graças a esses vídeos que a gente chegou a mais de 1000 inscritos. Foi falar sobre essa franquia que ajudou a alavancar o canal bem no seu comecinho. E é desse fandom que vieram pessoas que até hoje acompanham os vídeos e apoiam o meu trabalho. Eu amo e respeito demais essa franquia. Eu tava louca pra amar esse filme, mas ele tava praticamente fadado ao fracasso desde que a Netflix demonstrou seu descaso com essa franquia. Desde que a Janiac saiu da produção sem dar explicação absolutamente nenhuma, mesmo que ela seja acreditada como produtora executiva aqui nesse novo filme, provavelmente é porque ela criou tudo, então ela tem direito de ganhar dinheiro sobre isso, mas ela não mexeu criativamente em nada. Se tivesse, não seria essa bomba que é. Eu espero que vocês tenham tido uma experiência melhor com esse filme do que eu tive. Deixa aqui embaixo o que você achou. Mas mesmo que você não tenha gostado, lembra que a trilogia original continua intacta e perfeitinha pra gente poder assistir e mergulhar nesse universo tão rico e tão bem construído. Se você quiser saber o que eu achei sobre a cena pós-crédito e analisar ela um pouco mais, e também saber todas as referências que esse filme fez à trilogia, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá.